Glória a Deus. Convido os irmãos a tomarem vossos assentos para nós darmos início a mais uma reunião, dando continuidade ao culto que não se acaba. Glória a Deus nas alturas. Graças nós te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Tomando nossos assentos para nós glorificarmos o nome do Senhor por mais esse tempo e por mais uma noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Manu, abra para nós aí, por favor, Salmo 48. Na medida que os irmãos vão chegando, nós vamos lendo esse salmo para nós orarmos, agradecendo a Deus por esse tempo e por essa noite muito especial. Salmo de número 48. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Tem alguns salmos que sempre tem uma mensagem de júbilo, uma mensagem de Deus para nós. Eu não sei se tem alguém tentando sintonizar no link dessa transmissão, nossa taxa de upload, como diz Léo, né? Caiu agora, então mas nós estamos gravando nosso culto e depois a gente deve subir, se assim Deus permitir. Amém? Salmo de número 48, palavra do Senhor que nos diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Como o vento oriental destruísse as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na sua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião. Exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhes as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Glória a Deus. Então esse é o nosso convite nesta noite, de exultarmos na presença do Senhor e dizer a outra geração que Deus, o nosso Deus, é sempre o Senhor, e assim será para sempre. E esse é o nosso objetivo, de nos reunirmos nesse lugar, para celebrarmos e declarar que o Senhor e tão somente o Senhor, é Deus acima de tudo
e acima de todas as coisas. Com essa palavra, eu quero convidar você para que juntos nós possamos, aleluia, glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito durante essa semana, pelos livramentos, pela Tua graça, pelo Teu favor, pelo Teu cuidado. Pai das luzes, nós glorificamos o Teu nome e nós Te exaltamos na beleza da Tua santidade. Oramos em nome de Jesus nesta noite, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, ó Pai eterno, perdão, meu Pai, por tudo quanto falamos, pensamos e agimos e que de alguma forma entristecemos o Teu Espírito Santo. Mas nesta noite, diante da Tua igreja, diante da igreja que é lavada, remida pelo Teu sangue, nós nos aproximamos do Senhor e pedimos ao Senhor misericórdia mais uma vez, que o Senhor abra as comportas do Teu palácio sobre as nossas vidas nesta noite, e que o Senhor derrame, meu Pai, porção dobrada do Teu Espírito Santo. Feito isso, nós oramos para que o Senhor, em nome de Jesus, possa cercar esta casa, possa cercar, ó Deus eterno, esse quarteirão, meu Deus eterno, com anjos guerreiros enviados da Tua parte, e que Tu repreendas de nosso meio todo espírito, meu Pai, que veio para atrapalhar a comunhão da igreja, para impedir o culto ao Senhor, mas nós repreendemos agora pelo poder do Teu nome. Nós colocamos esse culto em Tuas mãos, colocamos os ministros de músicas em Tuas mãos, ó Deus eterno, desde a bateria até o teclado, aqueles que ministram com voz, no violão, meu Pai eterno, abençoe cada um, ó Deus eterno, que a Tua igreja possa experienciar e experimentar algo novo da Tua parte. Nós clamamos ao Senhor, no nome soberano de Jesus Cristo, e a igreja que concorda, aplauda ao nome do Senhor que fez os céus e a terra. Adoremos ao Senhor com alegria. Estamos na casa de Deus, com as nossas palmas, com as nossas vozes. Vamos adorar ao Senhor. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. Você é livre, o Teu sangue, o Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. Ele nos lavou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e toda morte, o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo Rei, declare, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Graça e paz nos revelou. Bendito seja o nome do Senhor. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. Você é livre, cante. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte
vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar, e toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Rei dos Reis, o que? Nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Graça e paz nos revelou. Graça e paz nos revelou. Santo e bendito, maravilhoso é o Senhor, aquele que desceu como um homem para nos livrar de todo mal, de todo pecado, restaurar as nossas vidas, purificar o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Ele em nome de Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Deus, abra os olhos dos nossos corações para exaltar o Senhor em espírito e em verdade. Porque estamos aqui única e exclusivamente para adorar ao Teu nome, render a Ti toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Com alegria, você vai exaltá-lo nesta noite, porque a sua vida pertence a Ele. E nós queremos ver os olhos do Senhor face a face. Abra os olhos do meu coração, declare: abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Você pode declarar isso? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Só Ele exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo.
igreja. Santo, 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 quero te ver. Tu és santo, 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 Ele é santo. Santo, 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 só Ele. Santo, 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 quero te ver. Tu és santo. Tu és santo, 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 quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, declare, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Você pode aplaudir ao Senhor e ao mesmo tempo falando uma palavra de bênção, profetizando, exaltando o nome dEle. Bendiga o nome do Senhor. Estamos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Bendito seja o teu nome, Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, da tua presença nesta noite. Nós não estamos aqui por outro motivo que não seja adorar ao Senhor, pois tu és Deus sobre todas as coisas. Quem somos nós para negar o poder do Senhor? Aquele que venceu a morte, ao Criador da vida, que mudou a minha história e com certeza mudou a sua. Fecha os teus olhos. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, bendito seja o Senhor. Mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Senhor, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, oh Senhor, correu ao meu encontro. Ele se entregou por você. Já não sou mais o mesmo, porque tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar
Ele é Deus. E quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Ele está presente aqui neste lugar. Quem sou eu pra negar o teu poder? Teu poder. Mais uma vez, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és tudo o que nós precisamos, Senhor. Nós não somos merecedores do teu amor, Pai, mas mesmo assim o Senhor decidiu se entregar por nós, enviando o teu Filho amado em carne e osso, descer sobre nós, ministrar sobre o mundo, levando o nome precioso do Deus que nós servimos. Gratos somos, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor decidiu nos amar, independente das circunstâncias, independente dos nossos pecados, independente das nossas dores, independente das nossas falhas, o Senhor decidiu nos amar. Por isso somos gratos, por isso derramamos a nossa presença, a nossa adoração diante do Senhor. Por isso a tua igreja canta: Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Você pode declarar isso mais uma vez? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. Cante, igreja. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Bendito seja o Senhor. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Tu és Senhor, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Oh, mais uma vez, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder?
Você pode ir bradando, você pode ir dando um brado de vitória, você pode ir adorando ao Senhor, você pode ir exaltando o nome dEle. Adorar ao Senhor é o melhor que podemos fazer. Adorar ao Senhor é a melhor sensação do mundo. Se não é, deveria ser. Então você pode continuar adorando. Continue adorando, usufruindo dessa presença. Continue usufruindo de algo novo. Se você não tem ou não teve experiência com o Senhor, pode ser esta noite que Ele vai te revelar algo novo, algo profundo. Oh, glória. Aleluias. Quem somos nós, Senhor? E quem é que deu crédito à nossa pregação? Quem somos nós? Eu não sei qual foi a inspiração do compositor, mas ele faz o questionamento na música: quem sou eu para negar o seu poder? Tem dias que você sai da tua casa e só Deus sabe como tu sai. E aí você chega nesse lugar achando que vai continuar e vai permanecer do jeito que você acha que vai ser. E aí Deus é tão poderoso, Ele é tão grandioso, que às vezes Ele vai te dar um puxão de orelha, mas em alguns momentos Ele vai fazer igual Ele fez com o profeta. Ele vai até a caverna e pergunta: o que é que tu fazes aí dentro? E a pergunta que Ele faz para nós é a mesma da canção: quem somos nós para negar o seu poder? Quem somos nós para negar o fluir da tua graça? É por isso que nós nos apresentamos ao Senhor nesta noite, Pai, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com as problemáticas que são da vida, mas nós apresentamos-as em teu altar nesta noite, porque nós não queremos impedir o fluir da tua graça e nem o fluir do teu poder, que quer se aperfeiçoar na Assembleia dos Santos. Não a nós, Senhor, não, mas o teu nome, e tão somente o teu nome. Oh meu Deus, oh meu Deus. Vamos refrão, Léo? Vamos refrão? Oh glórias! Aleluia! Exalte o nome do Senhor. Se desprenda na presença. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo estás e que nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Aleluias! Glória a Deus! Eu quero falar aqui, sem quebrar aí o protocolo do culto, que você possa refletir profundamente nessa canção durante essa semana, e que você possa se lembrar dos seus piores momentos. Feche os teus olhos nesta hora. Lembre de um momento difícil que você viveu. Lembra aí de uma situação em que você não viu solução. Seja ela uma enfermidade,
seja ela uma luta na mente, seja ela uma luta na justiça. Lembra aí, você sabia que diante dessa situação teve um Deus que olhou para você? Teve um Deus que lá de cima olhou para a sua situação, olhou para a sua luta, olhou para a sua tristeza, olhou para a sua dor, da qual você não via saída, da qual não tinha ninguém que ia dizer assim: não, você vai sair. Ou alguém para pegar a tua mão, te tirar desse poço de pecado. Mas Ele lá de cima olhou para você, Ele te enxergou. É isso um pouco que essa canção fala. Ele te enxergou, te tirou do fundo do poço, daquela situação que humanamente você não via saída. Ele não só te enxergou, como te resgatou. Por isso você deve honrá-lo, bendizê-lo, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluias. Preste atenção. Glória a Jesus. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a Ele esteve com você e não te abandonou. É esse o Deus que nós servimos. Declare mais uma vez. A Ele. Aleluias. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Toda honra, Toda honra, toda exaltação ao nome do Senhor. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, Tu és Deus. Ele é Deus. Quem sou eu? Oh, glória a Jesus. Para negar o Teu poder. Aleluias. Pai, nós te exaltamos e nós glorificamos o Teu nome nesta noite, porque dizemos: quem somos nós para negar o Teu poder, ó Deus eterno, que se aperfeiçoa em nós. Pai, em nome de Jesus, traga vigor sobre a Tua igreja e com a Tua igreja permaneça, de modo que a Tua igreja permaneça triunfando, ó Deus eterno, e vivendo, meu Pai, jornadas de vitórias, ó Deus eterno, porque até quando há derrotas, a Tua igreja também tem vitórias. Por isso nos abençoe, fortaleça-nos, meu Pai, e edifica-nos, meu Pai, aleluia, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E a igreja que concorda, aplauda a presença do Senhor nosso Deus. Glórias a Jesus nosso Senhor. Aleluias, glória a Deus, glória a Jesus. Queridos, nós vamos ofertar ao Senhor com muita alegria, né? Em nome de Jesus, você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta. Domingo passado foi o domingo das primícias. Eu ainda não abri a arrecadação do nosso mês de novembro, mas farei isso essa semana sem falta, em nome de Jesus. Presbítero, qual o valor da cesta básica? R$70. E você tem algumas formas de fazer isso. Uma é pegar o teu envelope, trazer o dinheiro, depositar no altar. Ou se você quiser mandar um Pix, você também pode mandar. Lá atrás tem um QR Code, aqui na frente também tem um outro QR Code, que é minha oferta das primícias, ou cesta básica, ou de ação social. Juntamente com as ofertas das primícias, tu poderás também trazer a casa do tesouro, os dízimos e as ofertas do Senhor. Você está trazendo o seu dízimo de novembro, de outubro, não seja lá qual for o mês que você estiver, hoje você tem essa oportunidade de assim fazê-lo. Lembrando que o Senhor nosso Deus não precisa nem do meu nem do teu dinheiro, mas nós é quem precisamos obedecer princípios
município. Amém, queridos? Vamos fazer isso com muita alegria enquanto os músicos nos cantam mais uma canção. Você que está de casa, hoje infelizmente estamos com problema na taxa de transmissão, mas o áudio está chegando perfeito aí, a gente deixou a transmissão e depois a gente sobe o vídeo completo em nome de Jesus. Vamos ofertar ao Senhor com muita alegria. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está ainda ofertando, fique à vontade, enquanto a gente vai orar agradecendo a Deus. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas trazidos, depositados no altar do Senhor. Também, ó Deus eterno, as ofertas enviadas, ó Deus eterno, enviadas via Pix, via transferência bancária, via depósito. Ó Deus eterno, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe todos os dizimistas, todos os ofertantes, todos os colaboradores que com o coração voluntário depositam no altar do Senhor. Por isso nós oramos para que uma bênção muito especial recaia sobre cada um deles e que o Senhor também alcance os administradores nesta noite com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aproveitar e orar pela nossa família do altar. Semana passada oramos pela família do Paulo, da Cláudia, dos meninos, Mateus, Rafael, e hoje não será diferente. Vamos abençoar a vida da Sueli. Vem para cá, Sueli, vem para frente. Marcos Paulo, vem abençoar a vida da Sueli. E em seguida já abençoa e colocando o pastor Celso nas mãos do Senhor para nos ministrar a poderosa palavra do Senhor. Então, durante a semana, vamos lembrar da Sueli, do Wilton, da Viviane, do Renan. Esqueci alguém? Não, né? Todo mundo aí, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o pastor Celso. Amém. Graças te damos, ó Deus, por mais uma semana na tua casa e agora em especial, clamando e apresentando a vida da nossa irmã Sueli, toda a sua casa, toda a sua família. Pedimos, ó Deus, que durante esta semana a bênção do Senhor possa estar ainda mais sobre sua vida. Deus, que ela possa ter nessa semana boas notícias vinda do Senhor, que, Senhor, a casa possa ser abençoada, o lar, a família, cada integrante, ó Deus. Pedimos novidade na vida deles. Deus, nós cremos num Deus que surpreende e queremos nessa semana estar apresentando a vida dela. Pedimos, ó Deus, que a proteção do Senhor seja sobre ela, sobre a sua casa, e que nesta semana, Deus, ela tenha testemunhos de vitórias, de bênção para dar pelo aquilo que o Senhor fez. Te louvamos e te agradecemos. Apresentamos também o pastor Celso. Que a bênção do Senhor, que a direção e o discernimento do Altíssimo seja sobre sua vida, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha amada. Graça e paz, igreja. Amém. Só quem veio hoje, graça e paz. Amém. Veio alguns, em nome de Jesus. Amém. Estava com saudade de vocês. Sei que vocês não estavam com saudade de mim, mas eu voltei. Estava?
Só a irmã Antônia que falou, tá vendo? Eu estava. Amém. Deus abençoe a irmã Antônia, que Deus faça prosperar sobre a sua vida as suas bênçãos, as suas misericórdias. Queria pedir a você que encontre o seu lugarzinho, tome o seu assento, e se possível, a partir de agora, né, a gente vai chegar um tempo ainda que nós vamos ter 1h30 de culto aqui, sem ninguém se movimentar. Né? Em nome de Jesus. Eu fico olhando sempre alguns eventos, como é que algumas pessoas ficam 2, 3 horas sem sair do lugar, ali vidrado no que está acontecendo. E a gente tem dificuldade de ficar 1 hora na casa de Deus em adoração. Mas vamos começar ou não? Vamos? Não estão muito animados, não. Vamos ou não vamos? Amém, graças a Deus. Vamos falar hoje de alguns encontros especiais. E chamando a atenção que o que realmente importa não é o encontro, mas o resultado do encontro. Você já foi em algum encontro? Já marcou um encontro? Tem sempre uma expectativa, né? O que vai acontecer? Como é que vai ser o resultado? Vou sair com êxito, sem êxito? Vou sair triste? Vou sair mais ou menos? Sempre que a gente marca um encontro, sempre que a gente vai a um encontro, tem sempre uma expectativa que é gerada para aquele momento, para aquele assunto, para aquele dia, para aquela hora. E nem sempre ele sai do jeito que a gente esperava. É ou não é? É verdade. Então, hoje nós vamos ouvir de alguns encontros, e vamos começar pelo primeiro deles, que todo mundo conhece, que é a passagem que está no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 16, versículo 19. Mateus 19, versículo 16. Mateus 19, 16. Me ajuda aí. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Quando é que você tem um tesouro no céu? É quando você segue a Jesus? Silêncio ensurdecedor. Não. É quando você se desapega daquilo que é material. Olha, presta atenção. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Às vezes a gente inverte, né? É seguir a Jesus que nos dá o tesouro no céu. Não. É quando eu me desapego daquilo que é terreno. Próximo. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Quando ele diz um rico dificilmente, é necessário a gente fazer uma consideração, porque ele não está falando da impossibilidade, mas que o apego às coisas do mundo, ele te impede. Se você estiver preso àquilo que é terreno, você jamais conseguirá entrar no reino dos céus. Ou seja, quando essas coisas, elas fazem mais sentido, elas te absorvem mais do que o reino do céu, você está preso a ela, tendo assim muita dificuldade, porque os méritos para se chegar no céu não são com esforços humanos. É só isso que o escritor está querendo passar para nós. Penso que essa passagem é do conhecimento
total de todos nós. Existem alguns encontros que eles realmente nos frustram. Esse foi um que frustrou esse jovem. Ele colocou toda a expectativa. Veja que em alguns encontros, Jesus foi ao encontro de alguém. Esse jovem, ele foi ao encontro de Jesus. Zaqueu foi ao encontro de Jesus. Mas Jesus foi ao encontro da mulher samaritana. Então, quando você cria essa expectativa, principalmente quando você marca um encontro, quando você planeja um encontro, quando você faz uma descrição de tudo aquilo que poderia suceder, porque ele foi para esse encontro com toda a convicção de que ele estava no caminho certo. Porque ele pergunta a Jesus o que precisa fazer. E Jesus responde: guarda os mandamentos. E ele sabia que ele guardava. E ele sabia que essa era uma exigência e um preceito da palavra. Só que, ao falar que fazia isso desde a sua mocidade, ele achou que estava plenamente, gozando já das moradas eternas. E para surpresa dele, Jesus disse: se quiseres entrar no reino de Deus, em outra tradução, essa é a NVI, se quiseres entrar no reino de Deus, vai, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Quando nós estamos diante de uma palavra como essa, qual é a reação? Nós estamos falando de um jovem rico, mas muitas das vezes tem alguns encontros e algumas exigências que nós passamos a receber, algumas instruções, em que nos desanima diante da caminhada. Porque nem tudo no reino de Deus são flores, vitórias e bênçãos. Muitas situações nos surpreendem no caminhar, até porque Jesus sempre nos alertou: no mundo tereis aflições. Então, quando a aflição bate, essa foi uma expectativa desse jovem, ele queria sair vitorioso, com êxito desse encontro, e para sua surpresa, Jesus tocou em algo que era muito mais poderoso do que a sua própria vontade. Há pouco tempo, a pastora Zalma pregou aqui sobre o poder da decisão. Então, preste atenção que todos os encontros, o que é mais importante não é se chegou na hora, se terminou mais cedo ou se terminou no horário, mas é o resultado desse encontro. Então, olha o resultado do encontro do jovem rico com Jesus. A Bíblia diz que ele saiu cabisbaixo, saiu triste. Por quê? Porque tinha muitos bens? Não. Porque, infelizmente, o coração dele estava nos bens. Muitas vezes, eu e você até achamos que nós queremos Jesus, até temos esse entendimento que estamos caminhando para o céu. Mas, para nossa surpresa, quando nós nos deparamos com algumas situações, nós vamos entender que há coisas aqui na terra que nos prendem mais, que chamam mais a nossa atenção, que estão mais ligados diretamente a nós do que realmente o reino dos céus. Porque nós temos que tomar uma decisão. Esse jovem, ele precisou tomar uma decisão. E na hora de vender os seus bens, na hora de entregar o seu coração a Jesus, independentemente daquilo que ele tinha, ele tomou a decisão de ficar com os bens. Não sei se você tem o mesmo pensamento que eu, mas, vezes por outras, nós chegamos à conclusão que tem algo tomando o lugar de Deus na nossa vida.
E com tristeza, eu tenho que te informar. Não adianta a gente pregar que vai tudo bem. Para a viúva de Naim, realmente ia tudo bem. Porque carregando o seu filho, depois de enterrar o seu marido, carregando o seu filho morto, quando Jesus pergunta, vai tudo bem? Ela disse, vai tudo bem. Chorando, se derramando em lágrimas. Mas o coração dela não estava naquilo que ela estava vendo. O coração dela estava em Jesus. Amados, nós pregamos, mas isso não é fácil. Porque o ativismo, o nosso dia a dia, as expectativas que o mundo coloca sobre nós e as expectativas que colocamos sobre nós mesmos, muitas das vezes nos afastam daquilo que o Senhor traçou para mim e para você. Agora a resposta de Jesus, ela surpreende os discípulos. Pois no pensamento judaico, riqueza era frequentemente vista como um sinal de bênção divina. Está lá em Deuteronômio 28, de 1 a 14. Não precisa abrir, o texto é muito longo. Há interpretações alternativas também sobre o fundo da agulha, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que aquele que está preso às riquezas chegar no reino do céu. Porque também a ideia de um portão estreito em Jerusalém chamado fundo da agulha. Mas aqui Jesus fala exatamente sobre a salvação, que é humanamente impossível pelos méritos próprios do homem, mas totalmente possível para Deus. Por isso que ele encerra o texto dizendo, há algo impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Na salvação não tem o mérito humano, não tem o seu esforço pessoal que você conseguiu. Só há uma intervenção, a divina. Apesar do encontro ser com Jesus, a decisão será sempre do homem, da mulher. É eu e você que precisamos decidir qual o caminho queremos, qual a decisão e por onde, por quais meios ela tem que passar para nós obtermos a salvação em Cristo Jesus. Veja que esse jovem, talvez ele tenha um perfil de alguns de nós aqui, o meu principalmente, que desde a minha adolescência, meu caminho era para a igreja, para casa, da casa para a igreja, da casa para a escola, da escola para casa. Não tinha outro caminho. A adolescência foi toda desse jeito, e a igreja era a 5 quilômetros de onde eu morava. E a marcha era de pé, José. De pé. Lá eles falavam que era de a pé. Você vai de quê? Vou de a pé. Era assim. Mas isso não garante a salvação de ninguém. Não determina o seu futuro. O que determina o nosso futuro é aonde está o nosso coração. Quando Jesus se refere àquela viúva que entregou a sua moeda diante do altar, e ele pega aquele exemplo e fala, aqui está a que deu a maior oferta. Ninguém entendeu, pois ela tinha dado exatamente a menor oferta, possivelmente. Mas Jesus disse, essa aqui, o coração dela não está no dinheiro, porque ela tinha, tudo que ela tinha, ela entregou. Quando todos aqui entregaram parte do que tinha, ela entregou tudo que ela tinha. E quando nós entregamos tudo, é porque o nosso coração não está naquilo que nós temos, mas o nosso coração está no Senhor. Vamos ver outros encontros para você fazer uma referência com esse encontro do homem rico. Vamos começar pela mulher samaritana. Foi ela que marcou o encontro? Não. O jovem rico, ele marcou o encontro. A Bíblia diz que ele foi até Jesus. A mulher samaritana não marcou o encontro. Estava numa hora imprópria. Jesus ia para Samaria e resolveu parar em Sicar. E em Sicar tinha o poço de Jacó, onde toda a cidade de Samaria buscava água.
E para surpresa de todos, essa mulher estava pegando água meio-dia, hora do sol a pino, o menos indicado para qualquer cidadão. Quem já buscou água na fonte aqui? Não? Ninguém? Glória a Deus, faço coro contigo. Na casa da minha tia, que alguns aqui conhecem o lugar pelo menos, você descia de uma casa de estuque. O que é casa de estuque? Barro e bambu. Bambu entrelaçado e o barro jogado à mão, ficando preso entre o bambu. Essa era a casa. O chão era de barro. E se a gente quisesse beber água, tinha que pegar o que a gente chama de leiteira. Leiteira, você tirava o leite do gado, 20 litros, colocava no morão, em cima do morão, na porta da entrada da sede, o caminhão passava, levava o leite e deixava o dinheiro. Você pega uma leiteira daquela, descia até a fonte, que normalmente era longe, porque as casas eram feitas no alto, para evitar as chuvas, as enchentes, e a fonte sempre está no baixo, nunca deu água em cima do morro. Existem alguns casos raríssimos que acontece, mas normalmente é no baixo. E você enchia essa leiteira, colocava nos ombros e subia até em casa, para ter uma água fresquinha para tomar. A água colocada na talha, famosa talha, era um jarro grande de barro. A água estava sempre fresquinha. Negócio de geladeira, esquece. Foi coisa da modernidade. Na nossa adolescência não tinha. Como? Coité. Para manter. Era uma luta. E essa mulher agora estava distante de casa. Meio-dia em ponto. E para surpresa dela, quem está no lugar onde ela vai tirar água? Jesus. Ela não marcou o encontro com Jesus. Mas Jesus marcou o encontro com ela. Quando Jesus se dirige a ela e diz, dai-me de beber, ela estranha. Então esse é o primeiro sintoma. Se um encontro ele vai ser produtivo ou não. É na recepção, é nos cumprimentos. Quando você conhece a pessoa, você já viu? Quando você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, parece que eu conheço há muito tempo. Me dei bem, né? Assim, como é que pode uma pessoa tão acessível? Então esse primeiro impacto, ele realmente, às vezes, ele define o potencial do encontro. No caso de Jesus não foi. Porque o primeiro start, ele foi da seguinte maneira: como que tu, judeu, vem pedir a mim, que sou samaritana, água de beber? Então Jesus já naquela hora, ele já sentiu o clima, falou assim, não, ela não está para conversa hoje. Eu acho que eu vim para o encontro errado. E às vezes nós entendemos assim. Você começa uma conversa e às vezes a pessoa ela tem uma reação tão diferente daquilo que a gente esperava, que você chega logo à conclusão precipitadamente. Vai dar ruim. Mas Jesus, ele devolve a pergunta. Ele fala, se tu soubesse quem é aquele que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água de beber, que jorra para a vida eterna. E ela insiste. Como que tu vai tirar água se você não tem nenhuma vasilha e o poço é fundo? É intrigante a forma como Jesus muitas das vezes abordou as pessoas. Porque ele falava de uma forma que as pessoas ficavam sem resposta. E ela naquele momento está falando, se tu tem dessa água, eu quero. Beber e nunca mais ter sede, não precisa voltar aqui, me dá dessa água. E aí o diálogo, vocês conhecem, ele se aprofunda.
E Jesus diz para ela, vai, chama o teu marido e vem que eu vou te contar como é que toma dessa água. E ela falou, não tenho marido, Senhor. Foi a pior palavra que ela disse na vida dela. Ela falou, realmente, ele falou, realmente você não tem. Porque tivesse 5 e esse que está contigo não é o teu marido. Aí ela acendeu a luz amarela, verde e vermelha, tudo ao mesmo tempo. Ficou aquele negócio piscando assim. E aí nós vamos ver no versículo que sumiu daqui. Não, mas está aqui. João 4, 28 a 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ele, a Jesus. Olha o resultado do encontro. Olha a diferença entre o jovem rico e a mulher samaritana. Ela já começa a evangelizar no primeiro momento. O assunto nem acabou. Jesus nem encerrou o diálogo com ela. A visita estava apenas começando. Trocaram algumas palavras, algumas frases, e essa mulher já sai, volta para Samaria, volta para dentro de Sicá, em Samaria, e lá ela chama todos os moradores e fala, vem aqui que encontrei um homem que disse tudo da minha vida, e eu quero que vocês o ouçam. Ela já começa a ministração, ela já começa a fazer missões no primeiro contato. Ou seja, diferentemente daquele jovem, ela não estava preocupada com o que ia acontecer após aquele encontro, pois o homem falara tudo sobre a sua vida, inclusive o que ela não gostaria de ouvir, e agora ela vai até a cidade e já começa o seu ministério. Gostaríamos que todos os encontros tivessem esse resultado. Mas por uma impossibilidade humana, muitas das vezes, da situação, de uma forma geral, esse resultado, ele não acontece. No caso do jovem, porque o seu coração estava nas coisas, nos bens, naquilo que ele tinha. Muitas das vezes está na preocupação com o nosso futuro, muitas das vezes está naquilo que nós planejamos. Quantas vezes você encontra uma pessoa e ele fala assim, ó, desde a minha mocidade eu planejei que aos 45 anos eu teria minha casa, meu carro, minha família e ia aposentar. E chegou aos 45 e nada disso aconteceu. Ele continua trabalhando como ninguém, para ver se vai ser possível ainda um dia o seu sonho se realizar. Mas nesse caso específico, nós temos um resultado que agradou o coração de Jesus. E, ao mesmo tempo, transformou aquela mulher. Instantaneamente. Uma mulher que, a princípio, não queria conversar com Jesus porque ele era judeu. Ela agora se entrega já no campo de missões. O que difere uma pessoa da outra e uma decisão da outra? Exatamente aquilo que você deixou fazer morada no seu coração. Quantas vezes você ouve falar assim, ó, entrou no ouvido, é para falar. Porque isso é verdade. Você ouve aqui uma palavra, quantas palavras nós temos ouvido aqui, e quantas delas têm feito diferença no nosso dia a dia? Se essa palavra não fizer diferença no seu dia a dia, você perdeu o seu tempo sentado nessa cadeira. Se a mulher deixasse a palavra de Jesus entrar no ouvido e sair no outro, ela não teria ido na cidade, não teria chamado todo mundo e não teria sido a missionária de Samaria. Mas ela deu lugar. A palavra de Jesus encontrou assento no seu coração.
Por isso que a Bíblia diz, eis que estou à porta, Jesus, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas primeiro eu tenho que abrir. Mas a reação dela principal foi essa? Não, coração fechado. Como tu, sendo judeu, então nós não podemos desistir no primeiro impacto. Jesus insistiu. Às vezes precisamos insistir, mas a decisão sempre será sua. O missionário gadareno. Quem conhece o missionário gadareno aí? Alguém conhece o missionário gadareno? Não. Vou apresentar para vocês então. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 15 a 20. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Sabe quem era esse aí? Um endemoniado que ficava nos sepulcros. Ninguém passava por lá. A Bíblia diz que prenderam ele com cordas, correntes, cabo de aço, nada segurou esse homem. E quando Jesus desce na terra dele, a primeira pergunta que ele faz, por que vem nos perturbar antes da hora? Olha o que Satanás fala para Jesus, por que vens nos perturbar antes da hora? Ou seja, ele já sabe que vai ter um dia que Jesus vai chegar mesmo, vai dar ordem e vai colocar todos eles no lago de fogo e enxofre. Amém? É, ele já sabe. Talvez a igreja não saiba. Mas Satanás e seus demônios já sabem que vai chegar o dia deles. Portanto, nesse momento, eles falam que Jesus veio atormentá-los antes da hora. Se vai nos expulsar, olha só, eles começam a negociar. Olha a esperteza de Satanás. Ele começa a negociar com Jesus. Se vai nos expulsar, permita-nos que entremos naqueles porcos. Está lá, depois você lê todo o capítulo. É interessante, eu coloco só esse pedacinho assim, para você chegar e falar assim, não, será que é aquilo mesmo? Então chega em casa, abre lá Marcos 5, lê a história todinha. E a Bíblia diz que Jesus permitiu, porque o alvoroço seria grande na cidade. Foram 2.000 porcos se precipitando no mar e morrendo. A Bíblia diz que os porqueiros, os que tomavam conta dos porcos, ficaram desesperados. O que é que eles iam falar para os seus patrões? Como que esses porcos desapareceram? E contaram essa história. E a cidade inteira veio atrás de Jesus pedindo que ele se retirasse. E ele vai se retirar, mas ele já deixa um missionário. Ele não voltou tão somente para os seus parentes, para a sua casa, mas ele voltou para Decápolis. O que era Decápolis? 10 cidades, aonde esse homem começou a falar tudo o que Jesus lhe fizera. Querido, amada, se você receber de Jesus, mas se isso não for transmitido para outro, perdeu o objetivo. Você fala assim, eu não sei por que eu estou passando por essa luta tão grande. Eu sei, Deus sabe. É para que isso seja propagado na vida de outros. Quando Lázaro vai morrer,
Jesus fala, essa enfermidade não é para, mas é para que o Filho do Homem seja. Tudo que acontece na minha e na sua vida é para glorificar o nome de Jesus. Seja coisa boa, seja coisa ruim. E isso você tem que entender, porque senão você vai sofrer a vida inteira, achando que o mal é para te penalizar. Mas o mal também é para que você possa exaltar o nome de Jesus através dele. Você vai dizer, eu passei por isso, eu passei pelo vale, eu passei pelo vento, eu passei pela enfermidade, eu venci o câncer, eu venci a doença, a enfermidade, a depressão, e hoje eu estou aqui para te falar, Deus pode fazer. Aleluia, aleluia. Às vezes o crente está com essa pintura na frente dele, que ele vai vencer em tudo, tudo é vitória, tudo é vitória, tudo é vitória, é vitória. Mas tem vitória, que é a vitória sobre o fracasso, sobre o vendaval. É de lá que você vai ressurgir e falar assim, aqui eu passei, você também. Jesus falou, eu venci, e vós também vencereis. Aleluia. Posso ouvir um aleluia para tomar água? Oh, glória! A garrafa está fechada, desculpa. Veja só. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Lucas 19, 5 a 9. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse-lhe, hoje houve salvação nesta casa, pois também esse é filho de Abraão. O que importa é o resultado do encontro. Sempre. O que vai importar é o resultado do encontro. Ou seja, é a decisão que você vai tomar. Jesus marcou um encontro com Zaqueu? Entendemos que não. Que a Bíblia diz que Zaqueu decidiu ver quem era Jesus. Jesus mudou o itinerário dele como mudou em Samaria para Sicar? Não. Jesus passou no mesmo caminho de sempre. Tanto que Zaqueu achou naquela trilha uma árvore, subiu para ver Jesus passar debaixo dele. Mas para a surpresa dele, e para a sua e para a minha, não foi Zaqueu quem viu primeiro a Jesus, foi Jesus quem viu Zaqueu. Aleluia. Jesus sempre, ele está te vendo primeiro. Fala assim, mas eu não senti nada. Tem hora que a pessoa fala assim, mas não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Você sentir algo, nem sempre é o resultado da visão de Jesus ou não. Ele pode estar te vendo, pode estar te observando, pode estar liberando a bênção sobre a sua vida. Você não sentiu ainda. Mas o que a palavra diz em Romanos? Tornando a existência as coisas que não são, como se já fossem. Isso é fé. E como sem fé é impossível agradar a Deus, você tem que estar ligado nessa palavra. Porque não precisa esperar acontecer. Não precisa acontecer algo para você tomar posse da sua vitória. Você pode tomar posse da sua vitória, independentemente da circunstância. Eu digo sempre isso aqui para vocês. Deus não precisa de circunstância favorável para operar. Na verdade, Ele precisa de um diagnóstico contrário para Ele entrar em ação. Aleluia. Vamos para o último encontro.
O resultado, diferentemente do jovem rico, olha o que Zaqueu diz. Todo mundo, a igreja inteira, a cidade toda, a Bíblia diz que todos que olharam disse, veio assentar-se com o pecador, por causa da fama de Zaqueu. Ou seja, nós muitas das vezes estamos jogando pedra naquele que está recebendo algo do Senhor. Naquele que foi escolhido por Deus. Não importa qual é o seu estado hoje. Importa é o que Deus vai fazer a partir de agora. Então a igreja tem essa marca. Nós, achamos que Deus está olhando como nós. Todos disseram para Jesus, está lá, ó, sentado com o pecador. Mas olha o resultado do encontro. Zaqueu se levanta. Jesus não pediu, Jesus não mandou. Mas a palavra já tinha começado a fazer efeito. E quando a palavra faz efeito no coração do homem, ele precisa mudar. Se ele não mudou, é porque a palavra não fez efeito. Se você não mudou, é porque você não recebeu Jesus. Se ainda os seus comportamentos, eles são do velho homem, é porque Jesus ainda não entrou. Porque se ele entrar, vai mudar. Está aqui, ó. Jesus não tinha falado nada para ele. Ele levantou e disse, ó, eis que dou metade dos meus bens para os pobres. Ficou com metade, né? Esperto. E se em alguma coisa tenho tirado de alguém, pode trazer aqui. Vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que é isso? Você tirou 100, você vai devolver 400, 500. É muita coisa. Mas é a operação de Deus. As coisas passam a não ter valor. Os bens passam a não fazer diferença. Aquilo que eu tenho não muda nada na minha vida. Eu quero é Jesus. Não importa o que vão falar de mim. Eu quero é Deus. Ah, se eu tivesse gravado um CD. Está vendo a música, gente? Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Quando isso entrar dentro de você, quando isso fizer morada no seu coração, as coisas, o que está acontecendo, a circunstância. Olha a situação de Jó. Ó, Jó, morreram todos seus 10 mil camelos, morreram suas 600 mil vacas. Morreu? O que ele falou? Ninguém sabe? Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá, voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja. Mas fala isso, varão. Chega lá e vê seu barraco no chão. O que nós vemos todo dia aí na televisão é isso. Ai, destruiu, perdi tudo, não sei como é que eu vou construir minha vida. Mas não foi Deus que deu? Ele vai dar novamente. Mas pregar sobre Jó é fácil. Viver o que Jó viveu. Ei, é doído. Não é fácil. Ninguém nasceu para perder. Isso foi uma cultura que foi consignada ao ser humano. É incrível, mas ele nasce com isso. Né? Foi lá no Éden. Dominai sobre a terra. Não foi isso que Adão recebeu lá em começo? Dominai sobre a terra. Está lá, é do homem. E a gente nasce com isso. Queremos dominar. Último encontro para a gente encerrar. João 8, 9 a 11. Esse é pesado, hein? Já vou logo falando para vocês. É um spoiler. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Depois você vai ler João 8 também, tá? Quem vai ler João 8 aí? Quem vai ler João 8 aí? Ou você não tem mão ou você não ouviu? Ah, você ouviu. Amém. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus a mão, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher,
onde estão aqueles que te acusaram? Ou os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Em outra tradução, vai e abandona a sua vida de pecado. Só até ali. Jesus marcou o encontro com a adúltera? Não. A mulher adúltera marcou o encontro com Jesus? Também não. Ela foi levada. Então veja que tem 3 tipos de encontro. Um onde eu marco o encontro com Jesus. O outro onde Jesus marca o encontro comigo. Zaqueu marcou o encontro com Jesus. A mulher do poço de Jacó, Jesus marcou o encontro com ela. Agora, a mulher adúltera, nem ela marcou e nem Jesus, ela foi levada. Ela foi tomada de surpresa e apresentada diante de Jesus. Está aí Jesus, ó, foi pega em flagrante adultério. Estamos todos aqui para apedrejá-la. Todo mundo de pedra na mão. Você não vai dizer misericórdia? Senão a pedra vai cair aí. Jesus, a lei diz, Moisés disse isso. Se for pegado em flagrante adultério, é apedrejamento. A Bíblia diz que Jesus escrevendo estava, e escrevendo ficou. Há alguns historiadores que dizem que ele estava escrevendo ali o pecado de cada um. O pecado do José, o pecado da Fátima, o pecado da Amanda, o pecado do Mateus, o pecado do Pedro Zabão. E o Zabão, olha o que viu lá, ele, ó, pegou a pedrinha, deixou cair, fez de conta que nem tinha pedra na mão. A Bíblia diz que foi saindo um por um, a começar dos mais velhos. Porque a resposta de Jesus para todos aqueles acusadores foi a seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que importa? O resultado do encontro. É se a mulher pecou? É se ela adulterou? É se ela não adulterou? Não. Nada disso faz mais diferença. Depois do encontro com Jesus, o que importa é o resultado. Qual é o resultado? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela olhou para trás, que ela estava de frente para Jesus, de costa para a multidão. Ela olhou, não, Senhor, só estou eu aqui. Nem eu te condeno. Vai, agora olha só, e abandona a tua vida de pecado. É para continuar? Porque a graça vem e limpa? Não dá para fugir da palavra, amados. Não dá para fugir da palavra. Bíblia é Bíblia. Vai e abandona. Então, fica sabendo, se você não abandonar a vida de pecado, naquele dia vai bater lá, Senhor, abre a porta. Tem gente que já até pula, né? Quero encerrar com vocês aqui, contando o milagre do pastor Júnior. Júnior, ele é o escritor do Café com Deus Pai. E esse menino, ele teve uma vida sofrida por viver dentro de uma casa de um pai abusivo. E ele começou a ser agredido aos 7 meses de idade. Os 3 irmãos dele, antes dele, morreram. Não foi por espancamento, imagino, mas pelo desleixo até certo ponto. 3 irmãos.
e ele começa a ter uma vida difícil. E aos 13 anos de idade, ele se encontra em profunda depressão. 13 anos de idade. Não é 3, não, é 13, tá? Porque isso aqui pode ser 3, 13, 30, 300. Ele se converte no meio da sua depressão, aos 13 anos. Só que a cura dele foi até os 22. Olha o processo de cura de uma pessoa que nasce num lar dessa forma. De 13 aos 22 para ser curado. Aos 22 ele escreve o primeiro livro dele. Encontrei um pai. Recorde de venda. O Café com Deus Pai já vendeu mais de 600 mil exemplares. Só para vocês terem ideia, esse número de 600 mil exemplares, ele equivale a 20 milhões de faturamento. É R$32 um livro desse. O que eu quero dizer para vocês? Que não são as decepções dessa vida. Não vai ser o lar que você nasceu. Não vai ser a escola que você viveu. O Júnior não jogava bola. Ele fala, inclusive, que um país onde o menino já nasce junto com a bola, ele não conseguiu jogar bola. De tanta humilhação que ele sofria na sua escola. De tanta rejeição. Mas nada foi empecilho para ele se tornar, hoje, um dos maiores pregadores do Evangelho através do seu livro. O que é que fez toda a diferença? O encontro com Jesus aos 13 anos. Mas não só o encontro. Pois ele poderia ter encontrado Jesus, aceitado Jesus e continuado a vida dele. Não. Ele decidiu, daquele momento em diante, primeiro, ser curado. De 13 aos 22. Aos 22 ele começa o seu ministério. Hoje ele tem igreja no Haiti. Hoje ele lidera uma grande igreja, se eu não me engano, em Santa Catarina. Jataí. Itajaí, um negócio assim. Itajaí, isso aí. Itajaí. Tem um ministério de ação social. Hoje, a única coisa que ele faz é pregar o Evangelho. Então não são e não serão as decepções dessa vida que vão roubar, que vão tirar o propósito de Deus que Ele estabeleceu sobre a minha e sobre a sua vida. Tome posse dessa palavra e fique de pé. Levante glorificando e dizendo: eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Nada vai roubar aquilo que Deus determinou para a minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, mais uma vez nesta noite. Agradecidos ao Senhor, Pai, por tamanha revelação da Tua palavra. Ó Deus, aonde pudemos contextualizar, não só a experiência de Zaqueu, da mulher samaritana, do jovem rico, de Lázaro, da mulher adúltera, mas com o pastor Júnior, que está entre nós hoje, vivendo, meu Senhor, o fruto, o resultado de um encontro marcante contigo aos 13 anos de idade. E o Senhor fez toda a diferença, porque Ele decidiu. A decisão dele foi: eu quero esse Jesus, eu quero esse Pai que eu nunca tive, eu quero esse crescimento no Senhor que eu jamais experimentei e jamais experimentaria. E o Senhor fez toda a diferença na sua vida. Faça essa diferença na minha vida, Senhor. Faça essa diferença na vida da tua igreja. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Permaneça de pé. Nós já estamos encerrando. Estamos em cima da hora, daqui 2 minutos o ônibus sai do ponto, daqui 10, 12 ele chega aqui. Mas eu preciso saber determinadamente, definidamente, quem está aqui e quem você sabe que não está, que vai se batizar. Quem está, levanta a mão. Quem não está, você me diz. 1, 2, 3. Faltou o Mateus 4, da irmã Ângela.
O André está lá. 5, 6. Tem mais alguém, gente? Hã? Ana Júlia, né, Mariana? Mas vai batizar lá, estou sabendo. Dessa vez passa. 6 batizando, gente. Então presta atenção. Nós precisamos definir isso agora. Ou você fala, ou cale-se para sempre. Nós temos a data do dia 13 de dezembro e do dia 20. Dia 20 eu estou achando muito perto das comemorações de Natal já, mas se vocês decidirem que é o melhor, estamos com essas 2 datas reservadas lá no sítio, Recanto do Lazer. 13 ou 20. Se for 13, nós vamos precisar correr com essa escola de batizandos para a gente estar com o pessoal preparado para o dia 13. E aí você tem que vir na escola, na EBD, no horário da EBD, a partir, seria semana que vem, mas semana que vem já tem um feriado aí, já foi cancelado. Então, só no próximo. Então, nós vamos fazer aí como é que chama isso aí? Um intensivão, isso aí. Aí vamos ver se a gente faz no domingo, ou se a gente marca um dia na semana além do domingo. Acho que todo mundo pode aqui. Quem não pode reunir dia de semana aqui? Desses que vão batizar? Depende do horário. Você vai batizar também, Lília? Dê culpa. Mereci. Gente, 13 ou 20, é só isso que a gente precisa decidir. Quem pode dia 13? Todo mundo pode? Vamos aqui pelos que vão batizar. Todo mundo pode. Falta só a Ângela que não está aqui, mas acho que não tem problema. Neia está aí? Ainda está? Amém. Teve com a Neia. Não, a irmã Maria está aí? Teve com a irmã Ângela, irmã Maria? Está tudo de pé lá, o batismo? Do Mateus? Hã? Tá não? Tá bom. Vou ligar para ela. Então vamos deixar dia 13? Pode ser? 12 mais 1. Vamos. Ok. Convencido, né? Então tá bom. Estenda as tuas mãos. Quarta-feira estaremos aqui, às 19h30. Você é convocado, não é mais convidado, é convocado a estar aqui juntamente conosco para juntos clamarmos. Igreja que não ora, não sobrevive. Crente que não ora, não sobrevive. Né? Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que tem nos concedido. Agora que vamos para os nossos lares, leva-nos na tua graça, na tua paz. Cobertos pela tua mão poderosa, meu Senhor. Dai-nos uma semana de vitórias, uma semana, Senhor Deus, dedicada ao Senhor, uma semana, Senhor Deus, onde o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada em todos os lugares. Nós te agradecemos por tudo, e assim oramos que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, íntimas e eternas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.